estou falando. Romário. Vamos homenageá-lo, falar de sua carreira, seus gols tão empolgantes e decisivos. Vamos lá. Dá-lhe Romário. Janeiro de 1966. Sua biografia escrita pela revista Placar diz: centroavante, rápido, esperto, facilidade para o drible, toques sutis, frieza e eficiência dentro da área. Isso mesmo, a Placar traçou em poucas linhas o retrato completo do artilheiro, a grande esperança brasileira para a conquista do 4º Mundial de Futebol na Copa dos Estados Unidos. Realmente, falar de Romário é falar da esperança. É falar de uma expectativa de sucesso do Brasil na Copa do Mundo dos Estados Unidos. Você se lembra? Romário foi chamado pela dupla Parreira-Zagallo quando a nossa seleção estava numa posição um pouco confortável nas eliminatórias. E o garoto de ouro, que era visto com certa antipatia, chegou à seleção com muita humildade e foi realmente surpreendente. O ânimo de Romário mudou o astral da seleção e da própria torcida. E contra o Uruguai, na partida decisiva, foi aquilo que se viu. Ao parabenizar o craque, o Brasil, todo o Brasil renova sua esperança de que Romário nos dê mais, muito mais alegrias. Existe uma responsabilidade, mas eu estou preparado e eu tenho certeza que, com a ajuda de Deus, o mais importante é que eu continuo assim ajudando a seleção. Eu espero que sim. É uma pergunta um pouco difícil de responder, mas eu tenho certeza que continuar trabalhando e para conseguir o mais importante é levar meu time a ganhar os títulos. Agora, enquanto a ser melhor ou não, isso vem naturalmente. Edmundo, eu vejo o Edmundo hoje o maior jogador que joga no futebol brasileiro e gostaria e até espero que ele tenha outras novas oportunidades. Um ex foi o Dinamite, atual não tem nenhum não. Eu gosto muito do Edmundo. O futebol é um traço de união Brasil-Portugal. Eu vejo 3 países favoritos: Brasil, Colômbia e Alemanha. Tua estrela na terra brilhar iluminando o mar. Pergunta difícil. Eu tenho consciência de que posso ajudar muito ao Brasil e vou continuar trabalhando, isso que é o mais importante. É uma outra difícil pergunta, mas eu tenho certeza que eu vou dar o máximo nessa Copa do Mundo, que vai ser a minha última. Eu gosto do Michael Jackson, eu acho uma pessoa extraordinária. Cansado de coração, a cruz de mal é o meu perdão. Tu tens o nome do heróico português.
O grande artilheiro Roberto Dinamite, ídolo do Vasco da Gama, jogou com o Romário, não foi, Roberto? Naquela época é ele que jogou comigo, né? Mas eu acho que o Romário realmente era um jogador, e é um jogador de uma qualidade fora de série, e que tem um potencial altíssimo, né? Então, sabendo explorar isso, você tem um resultado fantástico com o Romário. A gente jogava muito e eu cheguei a ver algumas preliminares em que ele participou, né, com a equipe de júnior, e sempre como goleador, né? Mas aquele jogador, como você até comentou, aquele jogador meio com sono, meio desligado na partida, entendeu? Aí de repente ele pegava a bola, arrancava e ia dentro do gol. E o Romário tinha isso e acho que continua tendo isso, né? Ele tem uma característica, e eu acho que o treinador que venha trabalhar com ele, eu falei até para a entrevista, até para a própria Espanha, eu acho que deveriam explorar ao máximo o que ele tem de melhor, né, o potencial dele, e eu acho que o resultado está dando certo. Então nós no Vasco tínhamos no Romário, tínhamos a consciência de que ele não seria um jogador útil para a marcação, né? Um jogador que queria... Roberto, você lembra do ataque? Qual era o ataque naquela época? Você, Romário e quem mais? O Vasco jogava até com o Tita um pouco mais pela direita, né? Em algumas vezes jogava o Mauricinho, que era um jogador também de velocidade. Tivemos um período inicial que jogavam com o Mauricinho e com o Romário, dois jogadores de velocidade. Então eu saí um pouquinho, né? Saí um pouco da área, e isso atraía um pouco os zagueiros, os dois tinham essa facilidade de entrar em facão. O Mauricinho, no que diz respeito à conclusão, não era tão bom. Tinha uma velocidade, uma explosão muito grande, mas não tinha a mesma explosão que tem o Romário, a mesma finalização que tem o Romário. E por isso acho que o Romário se tornou logo artilheiro do Vasco. Eu acho que eu tive uma participação também tendo essa função, mas eu acho que o mérito é todo dele pelo potencial. Eu acho que nós conseguimos, tanto o treinador quanto os jogadores, nós conseguimos ajeitar uma equipe, entendeu? Com grandes jogadores também, mas que usávamos e exploravam muito o Romário. Em contrapartida, ele nos usava também no que diz respeito à marcação. Em 1985, o Brasil foi campeão sul-americano de júniores. Romário estava nessa seleção e o técnico era Jair Pereira. E foi você que levou o Romário para a seleção, não foi, Jair? Eu fui o treinador da seleção de 83 e 85. Em 85 nós fomos bicampeões sul-americanos e o Romário foi o artilheiro, foi a grande sensação. E nessa seleção jogava Neto, Tafarel, Silas, Neto. O Dunga já era de 83, com Bebeto, Giovani. Então, esse pessoal que está jogando na Europa, aí de entre 27 e 28 anos, todo mundo jogou comigo em seleção brasileira de júnior e foram campeões. Agora, Jair, me fala do teu primeiro contato com o Romário. Você observou o Romário jogando para levá-lo para a seleção? Como é que foi? Eu fui em São Januário me indicaram o Romário. Eu fui vê-lo treinar para levar para a seleção. Naquela oportunidade, todos os jogadores que eu convocava eu tinha que ver, eu gostava de ver, queria trazer com certeza. E o Romário é aquele jogador rápido que eu queria, solto, né, artilheiro, e era o grande centroavante que eu estava procurando. E o Romário se encaixou direitinho, foi artilheiro no Paraguai, nós fomos bicampeão sul-americano. E hoje esse Romário, que encontrei há pouco tempo ele em Barcelona, fazendo gol de tudo quanto é jeito. Ele cumpre aquilo direitinho? Ele é um profissional já bastante diferente de quando ele começou. Tem muita gente que ainda tem a imagem de um Romário do Vasco, um Romário querendo sair do Vasco. Hoje ele é consagrado, hoje ele joga no Barcelona, hoje já tem tempo de futebol,
já está muito mais maduro, já aceita tudo. Eu não tive muita dificuldade com ele porque eu trabalhei com o Romário em seleção brasileira. E naquela oportunidade, em seleção, é muito mais fácil. Você escolhe o jogador que você quer. E ele comigo sempre foi um amigo, sempre foi uma pessoa que acreditou em mim. Eu sempre conversei, sempre trabalhei. E quando tinha que reclamar com ele, reclamava e ele aceitava. Então, acho que o Romário de hoje é bem diferente até daquele que começou, porque quem é jovem, quem não passou pela essa fase de reclamar de tudo, de achar que é o campeão, achar que é o maior do mundo, que é o bom, que ninguém, isso todo mundo passa. Mas o tempo vai fazendo com que a gente vai pegando experiência. Hoje ele é um Romário matador. Matador na Europa é aquele que faz gol de tudo quanto é jeito. Eu estava lá, ele é artilheiro do campeonato espanhol, fazendo cada gol maravilhoso, cobrindo os goleiros, de sem pulo, de bicicleta, de cabeça, que não é muito forte dele. É um jogador que hoje, quando ele está em campo, ele desequilibra para o lado muito rápido, é muito ágil, ele sai, se desloca. Em futebol se diz, ele troca de direção, é agilidade. Ele em velocidade muda de direção. E com a bola, e dribla. Então ele é um jogador, acho que é um dos mais difíceis hoje em dia de ser marcado. Para marcar o Romário, você tem que ter dois jogadores, um marcando e outro sobrando.